Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o podcast Digitalize, esse seu canal de acesso a muito conhecimento com autoridade, com os principais especialistas do ecossistema digital, para você melhorar de vida, para você empreender, conhecendo o que tem de mais novo em tecnologia, gestão, cultura, pessoas, enfim. Eu espero que você aproveite muito esse episódio, porque é bastante especial. Eu vou conversar aqui com a Vanessa, que ela é CEO de uma das maiores plataformas de educação e que vem ajudando muitos empreendedores pelo Brasil afora nessa jornada de criação de startups, do uso da tecnologia para os negócios. Vanessa, obrigado pela tua presença aqui no Digitalize. Vamos começar esse papo com você se apresentando, por favor. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de compartilhar aqui um pouquinho da minha jornada com vocês. E assim, eu gosto de começar falando que eu sou uma paraibana que mora no Ceará, mas que faz também muitos negócios em São Paulo, faz parte da jornada de startup, né? Está conectado em ecossistema. E aqui tem um dos maiores movimentos de desenvolvimento de startups, de empreendedorismo. Então, super importante estar compartilhando aqui com vocês também. A gente tá gravando aqui por São Paulo. Só que, cara, eu não gosto muito de São Paulo, não, viu, Vanessa? Pode falar a verdade. Porque isso aqui é um caos que gera diversos encontros casuais que acaba dando certo, né? A gente tem exemplos em vários outros lugares do país de arranjos, né, melhores, mais bem articulados e que tá gerando muita gente legal e soluções legais para o Brasil todo, né? A gente estava falando antes de começar aqui o nosso papo do Porto Digital. Porto Digital, lá em Recife, é um grande exemplo, né, de uma conexão entre universidade, poder público, startups. E a gente vê muita gente que sai do Porto e aparece aqui em São Paulo já, meu, tinindo, assim, indo muito bem. E em outros lugares também isso está acontecendo, né? Ceará, em Fortaleza, em vários outros estados do Brasil, a coisa já está acontecendo. Eu vejo que uma das grandes questões que a gente está passando, que é um fato, que é essa globalização da informação, né? Fluxo de pessoas pode ser que seja questionável, de capitais, mas da informação, putz, se você tem acesso à internet, o que já é um grande passo, infelizmente nem todo mundo tem acesso à internet, você consegue acessar uma infinidade de informações e isso promove uma aceleração das novidades, do que vem, que é um absurdo, né? Se antes eu tinha que pegar uma caravela para ir para um outro lugar, para conhecer alguma coisa nova, ou um avião mesmo, né? Na minha época de estudante, que nem é tanto tempo assim. Você falou assim, vou fazer um MBA fora, vou fazer um mestrado fora. Pô, aí você tinha que atravessar o mundo para acessar algum tipo de conhecimento nesse sentido. Aí você vai ver hoje, já tem um arsenal de coisas da própria universidade gringa que você pode ter acesso. E aí vem surgindo várias soluções num ritmo muito veloz. Aí, nesse sentido, nesse contexto, como se encaixa a InnovNow, que é a empresa que você fundou, lidera? Explica para gente do que se trata. Muito bom. E esse contexto de educação é muito curioso, né? Porque a gente tem uma estrutura que é desde a Revolução Industrial da mesma maneira, né? Aquela sala de aula tradicional, o professor ainda como detentor do conhecimento, que tem essa missão de passar esse conhecimento para frente. Só que antes realmente as pessoas tinham que ir até a universidade para ter acesso a uma biblioteca, para ter acesso a um livro, para ter acesso a outras pessoas que tiveram acesso a outras bibliotecas do mundo inteiro, né? E hoje a gente tem isso na palma da mão e a gente tem visto esse movimento educacional com muitos desafios de transformação. Principalmente porque quem ainda está nas lideranças educacionais, sejam mais nas políticas públicas ou nas grandes universidades, ainda está com essa visão do conhecimento e do desenvolvimento do conhecimento de quando a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, né?
E no contexto da Inovinal, a gente já vem olhando para todas as tecnologias e como uma startup que hoje nós somos, apesar de ter começado como consultoria, como uma estrutura mais tradicional, naquele modelo de mentoria, instrutoria, com workshops, levando também essa descentralização de conhecimento de quem está no eixo, né? São Paulo, Rio, no Sul também, sempre foi muito mais forte esse contexto de desenvolvimento de startup. E quando eu entrei nesse mercado, para quem estava lá na Paraíba, né, como eu, e em outros estados de regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, sempre foi muito desafiador ter que gastar mó grana para vir para os eventos de São Paulo, fazer networking, conversar com pessoas que estavam criando startups. Então, eu até brinco, né, que nesse período de 2014 até 2018, eu gastei todo o dinheiro que eu ganhei na vida investindo em conhecimento. E o interessante, né, o conhecimento não de uma maneira formal, porque se eu fosse buscar um MBA, um contexto mais tradicional, um curso, né, para aprender sobre startup, eu não teria vivenciado tantas trocas de conhecimento tão incríveis que eu pude ter nos eventos como Case, Campus Party, Startup Summit. E em 2018, depois de aí entra um pouco do contexto pessoal, né, de empreender. Apesar de ter me formado em relações públicas, eu sempre gostei muito de tecnologia. E em 2014 eu participei de um primeiro Startup Weekend, que foi um evento que fez um boom na minha cabeça, assim, poxa, agora eu entendi que eu posso empreender, que eu posso criar uma startup, que empreender pode ser uma opção de carreira para mim nessa área de inovação. E eu precisava desse descobrimento, né? Porque às vezes, no ensino mais tradicional, a gente é direcionado muito, você vai conseguir um emprego, você vai trabalhar para uma empresa, seja grande, seja pequena, você vai fazer um concurso público, né? Então, a visão ela é bem direcionada para o contexto tradicional. E, às vezes, empreender, quando a pessoa não tem ali na família aquelas inspirações de empreendedores, você fica, é algo distante da sua realidade. Então, quando eu entendi o que era empreendedorismo de fato, isso já estava no 4º ano de faculdade, com o Startup Weekend, que eu entendi esse universo de inovação, que ele poderia ser para mim também, né? E participando de um programa do Sebrae chamado Start PB, lá na Paraíba, que já era uma vivência de pré-aceleração de startup, tinha que ter um time para criar um negócio lá dentro, e foi uma experiência muito rica para mim, né? Foram 6 meses ali que eu pude criar um negócio do zero junto com os meus sócios, inclusive o sócio dessa época, hoje é sócio da Inovinal também. Eu entendi que eu seria empreendedora. Mesmo a startup não tendo ido para frente, aí é um contexto curioso, né? Porque na época a gente estava criando um Zé Delivery em 2014, quando nem existia iFood direito ainda. Então, a gente entendeu que não era o time de mercado para aquele tipo de negócio. A gente deixou em stand-by e também nunca mais voltou, cada um seguiu para caminhos diferentes. Mas eu fiquei me preparando para empreender de novo durante esses 4 anos, que eu fiquei investindo muito para me conectar com o ecossistema, para conversar com as pessoas que estavam desenvolvendo startups. E no momento que eu fui fazer uma segunda graduação já na área de tecnologia, porque eu sempre ficava com aquele contexto na minha cabeça. Pô, gosto de tecnologia, quero viver isso enquanto carreira, né? E eu entrei num curso de automação industrial no Instituto Federal da Paraíba. Para mim era o melhor dos mundos, né? Vou aprender de engenharia elétrica, mecânica, software. E eu fiquei 2 meses nesse curso. E aí eu saí de lá com 3 grandes lições para minha vida, que aí tem toda a conexão agora com o que eu vou contar para vocês da história da Inovinal, né? A primeira, que é muito pessoal, é aquele entendimento. Eu gosto de tecnologia, mas eu sou de humanas, então ficar programando não era o meu objetivo ali. Eu tive que vivenciar aquilo para entender que o meu lado era do negócio, era do desenvolvimento, das vendas. Então, esse processo foi importante. E as outras 2 certezas foi que a gente ter que voltar para a sala de aula tradicional me trouxe muito desconforto, porque eu já tinha vivenciado anos de mercado.
o time de mercado é muito mais avançado do que o que a gente vê na universidade. Então, por exemplo, o que me deixava muito desconfortável, eu passava 3 horas assistindo aula de uma disciplina, a metodologia não era fácil de entender, o professor também não tinha mecanismos, tinha muita dificuldade de passar aquele conhecimento, passava muito tempo fazendo exercício que ninguém entendia nada do que ele estava querendo passar em relação ao conteúdo, né? E eu tinha que chegar em casa já à noite, depois de horas de trabalho, e estudar pelo YouTube. E em 20 minutos de aula de YouTube, eu entendia mais do que 3 horas de aula na sala de aula. Então, aquilo me gerou assim, um desgaste, que eu disse, poxa, eu acho que eu já tenho experiência suficiente para fazer alguma coisa pela educação. Porque esse distanciamento do que a gente aprende na universidade, pelo tipo de experiência que o mercado está demandando, e aí eu fui entendendo na minha jornada que tipo de experiências educacionais tinham feito mais sentido para a minha carreira. E foi exatamente a educação empreendedora que eu tive lá atrás, participando de um programa de pré-aceleração, também esses eventos mais imersivos, né, como foi o Startup Weekend. E, na época, eu já tinha uma experiência de consultoria de inovação, já tinha uma atuação junto ao Sebrae também. E eu olhei para aquilo como um contexto de negócio, né? Será que eu consigo ganhar dinheiro trabalhando com a educação empreendedora? E, nesse momento, eu saí da segunda graduação, fui testar isso no mercado, fui fazer pesquisa, inclusive entrei no mestrado lá na UFRN, com esse projeto, né, que já era em Novinal. Como é que eu dissemino todo esse contexto de empreendedorismo, inovação e startups para fora do eixo, porque eu tive que gastar muito vindo para São Paulo e para o Sul para ter acesso a esse nível de conhecimento. E atuando junto ao Sebrae sempre foi um canal super importante para que a gente conseguisse desenvolver metodologias, aperfeiçoar essas metodologias, principalmente considerando workshops bem práticos, mentorias com pessoas de mercado, todo esse contexto do que estava acontecendo de mais novo no desenvolvimento de startup, a gente levasse isso com a experiência dos profissionais de São Paulo para Fortaleza, para Paraíba, para o Amapá, para o Mato Grosso. E a Inovinal, ela foi se consolidando nesse movimento de consultoria, né? Trabalhando nos projetos, conseguindo desenvolver metodologias que eu acabei aproveitando bastante do mestrado para essa maturidade mais educacional, digamos assim. E nesse comecinho, eu tinha o objetivo de ganhar dinheiro com a educação empreendedora, eu queria viver disso. Então, a Inovinal não começou como startup por conta disso. Eu tive que aprender a ganhar dinheiro para depois aprender a escalar negócio, né? Porque não era aquela visão, estou criando uma startup, eu estou criando um negócio, que a gente tem um objetivo muito claro de levar a inovação e a educação empreendedora para fora do eixo. E vamos trabalhando para ver como que a gente se posiciona de uma maneira estratégica nesse mercado e cresce, né? E nesse contexto, a Inovinal veio crescendo durante esses 4 anos, de 2018 até hoje, até a gente chegar no que você contextualizou no começo da plataforma, que a gente trabalha um contexto muito mais de aprendizagem colaborativa, né? Então, nessa plataforma que a gente desenvolveu, ela também não surgiu porque a gente queria ser startup, ela surgiu porque a gente teve um grande desafio nesse momento de crescimento da empresa. A gente tinha 2 grandes projetos que, somando toda a estrutura que a gente ia precisar ter para 2022, a gente ia acelerar 900 startups ao mesmo tempo. Então, se a gente fosse fazer isso como uma consultoria tradicional, teria que contratar mais umas 20 pessoas. Nem a gente tinha caixa para isso, nem a gente tinha um contexto muito confortável de gastar tanto dinheiro como um serviço, né? E nessa época eu já tinha sócios, o sócio de tecnologia lá atrás já estava na empresa, já tinha uma sócia de operação. Então a gente pensou, poxa, a gente pode crescer também como tecnologia para que a gente escale essa operação sem um custo tão grande de pessoas. E por isso a gente desenvolveu a plataforma de uma maneira que ela se adaptasse a qualquer tipo de jornada de aprendizagem. Porque as pré-acelerações que a gente trabalha, os programas de mentoria,
eles têm metodologias diferentes. Então, alguns têm 4, 5 workshops, outros são 10 rodadas de mentoria, que aí a gente tem que fazer toda essa jornada, né? A mentoria dá muito trabalho, porque era muito WhatsApp para lá, para o mentor, para o participante, tinha que agendar e tinha que mandar o link da videochamada, mandar o invite. E esse foi o primeiro passo que a gente automatizou. Então, na plataforma, a gente tem mentoria, a gente tem workshop, a gente tem palestras, a gente tem conteúdo também que pode colocar no programa. E a jornada de mentoria funciona de ponta a ponta, desde o convite das pessoas mentoras de mercado para entrarem naquele programa, até toda a jornada de liberação de data. O participante entra e já escolhe o melhor horário para ele, já vai o invite para ele, o invite para o mentor direto na agenda. Então, isso facilitou muito para que a gente conseguisse realizar no passado cerca de 2.000 mentorias com esses projetos que a gente executou, que somaram mais de 1.000 startups em um ano. E agora vem os próximos estágios, né? Porque com a plataforma a gente pode escalar isso não só para a nossa operação, mas para diversas empresas. Pô, sensacional, cara. Porque eu acho que assim, não tem nenhuma empresa no Brasil, seja ela iniciante ou não, que não coloca dentro do seu roadmap lá esse processo de fazer diferente, né? Dessa inovação incremental ou disruptiva, ou mesmo usando essas tecnologias. Mas aí são públicos bem diferentes, né? Se você pegar uma empresa tradicional grande, né, consolidada já, para ela mudar um pouco o curso dela, é um navio do tamanho gigantesco que às vezes demora, tem várias objeções e tal. Já é mais fácil fazer o processo de aceleração de uma empresa que está começando, né? Porque é quase que um copo meio cheio, você vai agregando outras coisas ali. Qual que é o perfil da empresa que contrata vocês, assim? Hoje, nesse contexto de serviço, né, porque a Inovinal acaba tendo agora 2 unidades de negócios bem separadas, uma baseada nessa parte dos serviços de aceleração, educação empreendedora, e nesse contexto, quem contrata a gente é muito mais Sebrae. Então, a gente tem já mais de 50 projetos realizados junto ao Sebrae, então é bastante histórico, por isso que a gente soma mais de 2.000 startups atendidas, e o melhor, de fora do eixo, tá? São startups principalmente das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o Sebrae, ele é um financiador de educação empreendedora no país, né? Só que a maior parte dos projetos, eles são executados por empresas especializadas. Então, a gente acaba sendo um terceirizado Sebrae para essa finalidade de educação empreendedora, aceleração de startups, que acontecem também já em nível nacional em diversos projetos. Já como plataforma, isso é um pouco diferente, porque a gente tem um modelo de assinatura, de recorrência, de ter as empresas utilizando a nossa plataforma para escalar suas próprias experiências educacionais, né? E podendo contar com muito mais gente para fazer mentoria para os seus times, para fazer também a parte de jornadas de aprendizagem dentro da empresa. Então, são empresas assim que começam a ter desafios como criar uma metodologia de onboarding para os novos colaboradores. Então, esse tipo de empresa a gente consegue ajudar disponibilizando a plataforma no modelo SaaS, para que essa metodologia de desenvolvimento dos colaboradores seja mais assertiva. E a gente validou muito esse produto, né, com diversos públicos. De casos assim, de meu onboarding foi 30 e-mails que chegou na minha caixa, eu nem sabia por onde começar. E casos assim, meu onboarding foi uma palestra sobre a empresa e o resto foi sobre previdência. Tipo, e o que eu vou fazer, sabe? Como é que eu vou conhecer a empresa como um todo? Então, esse contexto de atuação, para esse novo movimento B2B que a gente faz, ele já traz um contexto de vou usar uma plataforma educacional para acelerar o conhecimento dos meus colaboradores, seja com mentorias internas, seja com conteúdo que já estão aqui na minha base, seja orientando esses colaboradores que tipo de materiais eles podem consumir externamente, fazer cursos
com um plano de desenvolvimento mais claro, né? Então, hoje, o conhecimento, ele tem uma capacidade gigante de acelerar o desenvolvimento dos negócios. Então, quanto mais conhecimento você prover para a sua equipe, mais essa equipe vai performar em função do que está acontecendo nessa transformação digital que o mercado inteiro está passando, né? A oportunidade também de se conectar com startups para trazer inovação para dentro das empresas, é o que a gente tem visto das grandes empresas investindo muito em educação, em inovação aberta, porque tem desafios ali da operação que é muito melhor você contratar uma startup do que desenvolver internamente para 5 desenvolvedores para construir um software, né? Então, tem muitas startups com soluções que melhoram gestão, melhoram operação logística, melhoram a experiência do cliente nessas empresas que já têm um contexto mais tradicional. A gente tem muito essa visão, né, de trazer primeiro esse aspecto da educação para gerar transformação nos negócios e atendendo também os empreendedores, né, que muitas vezes tem aquele sonho, aquela vontade de criar alguma coisa, mas não sabe por onde começar. E aí entra, né, esse contexto das metodologias de startup. Como é que eu entendo se a minha ideia tem potencial? E às vezes, se a pessoa vai pesquisar no Google, ela não vai pesquisar como que eu valido a minha ideia, ela vai pesquisar como eu vendo a minha ideia. Então, assim, a gente tem que trazer essa diferenciação primeiro de contexto, né, de desenvolvimento de negócio, do que é uma startup e de uma empresa tradicional, mas com um viés muito de aprendizagem, porque no final é esse aprendizado que transforma as experiências das pessoas nas empresas, é o conhecimento que gera mudança, que gera atitude, né? Então, precisamos prover esses conhecimentos para que os profissionais, independentemente deles serem empreendedores ou deles serem intraempreendedores ou colaboradores, possam chegar ainda mais longe com seus resultados. Vanessa, cara, essa parte do colaborativo, como que é? Porque, assim, o conteúdo, ele é ofertado por vocês que realizam esse conteúdo, ou não? As pessoas dentro da plataforma vão elas criando os próprios conteúdos para outras pessoas? Normalmente, quando a gente olha para o contexto de plataforma de educação, né, a gente espera que já esteja tudo lá. Mas quando a gente olha para esse contexto da colaboração, na nossa plataforma, a gente gera oportunidades de troca. Uhum. Então, se a empresa já tem um conteúdo, se ela já tem cursos ali preparados das suas rotinas, das suas áreas, isso tudo pode entrar dentro da jornada do colaborador. Então, a gente não produz conteúdo mais nesse contexto de consumo, e sim de experiência, que é essa parte de mentoria. Então, se a empresa quiser contratar horas de mentoria da nossa rede, que hoje conta com mais de 400 pessoas mentoras do Brasil inteiro, que atuam em startups, em grandes empresas, nas áreas de inovação, atuam também em hubs, aceleradoras, fundos de investimento. Então, a gente tem uma base muito grande intelectual que as empresas clientes podem consumir contratando como horas. Então, não é um conteúdo tradicional, é um conteúdo de experiência, de troca. Por isso que o colaborativo se torna muito mais rico, né? Nesse aspecto de ser uma plataforma que provê experiências. Mas a gente também tem o tradicional. Dá para colocar conteúdo, dá para fazer curadoria de conteúdo. A gente sabe que podcasts como esse viram conteúdo muito, assim, cada episódio vai ter uma experiência diferente, pode gerar um conhecimento, traz um conhecimento rico para o mercado. E esse conteúdo pode entrar também na jornada de algum colaborador que faça sentido aprender sobre os contextos, seja em podcasts, seja em palestras que estão no YouTube. Então, o que a gente visa prover é exatamente que a gente consiga pegar tudo que é de interessante, que é colaborativo, né? A gente sabe que a maior parte desses conteúdos são criados e disseminados de maneira gratuita e tem uma qualidade gigante. Então, isso entra também como um recurso educacional, assim como a empresa que investe ali um pouco mais e tem 200, 300 cursos nas suas universidades corporativas
e cada um pode ser direcionado para funções específicas, para pessoas específicas em áreas que são estratégicas ali para o desenvolvimento da empresa, né? Porque assim, o grande desafio atual é justamente assim, como ter um mapa para navegar nesse mar gigantesco de muita informação. Isso. Então, por exemplo, no YouTube, facilmente eu vou de um conteúdo, sei lá, sobre o que eu estava abri, pesquisei naquele momento, até conteúdos que são entretenimento. Então, eu saio de um que eu estava procurando, vou para o entretenimento que me chamou a atenção, aí eu vou para um outro aleatório, aí volto para o meu rumo. É difícil, né, guiar exatamente a pessoa pro conteúdo, exatamente que ela precisa, né. Isso. Vocês têm uma preocupação com isso? É onde entra um dos principais starts da gente criar um produto, curadoria. Então, até falando um pouco do acesso à informação, né, a gente tem tudo na palma da mão, no smartphone, no computador, que a gente acessa diariamente, mas informação não é conhecimento. E conhecimento tem um esforço, né? Você tem que ir lá, se dedicar, aprender aquilo, criar no seu mundinho ali as suas conexões com aquele conhecimento, para que aquilo se torne de fato algo para o seu repertório, seja profissional, seja pessoal. Então, essa geração de conhecimento, ela é super importante pela curadoria. E como curadoria, nesse contexto de plataforma, um RH pode fazer uma curadoria, um líder pode fazer uma curadoria para esse colaborador. No contexto de educação empreendedora, que a gente atua como serviço, a gente faz a curadoria das pessoas mentoras que vão atuar em cada programa de uma maneira muito alinhada com o público que está sendo atendido, de startups, de pessoas empreendedoras. A curadoria também dos workshops são super bem estruturadas para que realmente a gente não faça as pessoas perderem tempo passando 1 hora, 2 horas ali numa sala de Zoom. Então, a gente olha muito para esse aspecto de curadoria como algo estratégico para o conhecimento. Então, é colaborativo porque, no final, a curadoria vai ter conteúdo do mercado como um todo e o participante, quando ele é guiado, né, ele não fica perdido sem saber o que ele vai fazer. Então, esse é um dos principais pontos de ter uma plataforma que gerencia curadoria e gestão de dados, informações, conhecimentos para esse desenvolvimento mais pessoal de cada pessoa, né? E na experiência toda, com várias startups acelerando e tal, qual que é o maior problema que eles veem, que eles têm interesse em aprender para, enfim, desenvolver o negócio? A primeira coisa que me vem à cabeça, que eu acho que pode ser comum para todo mundo, é que o pessoal acha que vai captar investimento. Então, eu tenho uma startup, logo eu preciso de um investidor anjo. Então, quase sempre, esse é o primeiro mito que a gente precisa ir desconstruindo, porque até você conseguir convencer alguém a investir no seu negócio, você tem que ter investido muito tempo e muitas vezes dinheiro do seu próprio bolso, né? Então, esse aspecto de desenvolvimento de startup, quando a gente olha para o contexto mais educacional, a gente tem que ir no básico do básico. Às vezes é diferenciar que startup não é stand-up. É nesse nível dos eventos que a gente começa a navegar ali, de fazer a pessoa entender, poxa, então, a minha ideia não é uma startup. A sua ideia será uma startup a partir do momento que você começar a trabalhar para desenvolver uma empresa a partir dessa ideia. Perfeito. Então, buscar os primeiros clientes, entender o que é que eles esperam, entender que tipo de problema você está resolvendo no mercado com a sua ideia, com a sua startup, né? Então, a gente recebe muitos empreendedores na ideia. E esses desafios de primeiros passos acabam deixando uma boa parte pelo caminho, porque eles entendem que aquela ideia não tem viabilidade ainda no mercado.
Então, muitas vezes, você precisa trabalhar um pouco para não perder aquele tempo que você fica com aquela ideia ali por anos, às vezes. E aí, de repente, aparece o aplicativo que você pensou: "Poxa, minha ideia". A ideia não tem valor, né. O valor é o quanto você entrega para o seu cliente, o quanto você fatura com o negócio. Aí o investidor começa a olhar para você: "Ah, quanto você está faturando, que produto você está levando para o mercado, quantos clientes você está atendendo". E aí quando você mostra ali: "Ah, eu tenho mais de 5.000, 10.000, 30.000 de receita recorrente", principalmente, aí os investidores vão começar a dizer: "Poxa, pode ser que exista um negócio legal aqui para eu botar um dinheiro e esses 30.000 virarem 80.000 recorrente, 100.000 recorrente", e aí virem mais investidores também para apostar no crescimento desse negócio, né. Então vai desde o basicão até esse estigma de que, tipo, tem uma ideia e precisa de um investidor. É, porque os últimos 5 anos teve muito investimento real, né, do cenário de venture capital, né, que não é aquele investimento de empresa que já está performando e tal, que é aquele capital de ultra risco, que a empresa está no início, tal, aí sempre alguém escuta de orelhada que: "Ah, pô, o cara vendeu um PowerPoint lá, o cara gostou e recebeu dinheiro". Isso tudo prejudica bastante, né, a seriedade do passo a passo do que é de fato empreender. Ainda mais agora, né, a gente tá gravando em 2023 e, cara, os investidores estão cada vez mais exigentes. A gente passou por um período com alguns Black Swans poderosos, que nem pandemia, guerra e tudo mais. Então, o cenário de juros baixos ou próximo de zero internacionalmente acabou. Isso está fazendo com que os maiores fundos tenham um rigor muito maior agora na hora de investir, ou mesmo cessaram. Isso vem promovendo também uma onda de sinalizações para fora do mercado, com os layoffs, controle de gasto, principalmente com as grandes startups aqui no Brasil. Então, a gente está acompanhando a quantidade de demissões que estão acontecendo aí no ecossistema mais parrudo e tal. Então, agora mais do que nunca, né? Precisa ter esse by the book, o passo a passo, validar, já ter o faturamento, etc e tal, né? E aí vem um ponto que é do outro lado do seu público aí, que você até citou inovação aberta. O que eu tenho visto de inovação aberta até o momento é que, em poucos casos, ele gera um efeito positivo para a empresa que está realizando inovação aberta. Então, por exemplo, como eu enxergo? Eu enxergo assim, que as empresas que já estão consolidadas no mercado, que estão com um medo de perder alguma oportunidade, vir algum concorrente, aquele FOMO maluco e tal, ao invés de olhar para dentro, ou seja, falar assim: "O que que eu posso fazer internamente para promover isso?", vamos primeiro olhar para fora, porque é mais fácil olhar para fora mesmo. E nem preparar o terreno para dentro estão fazendo. Então, por exemplo, mesmo vamos supor que eu fiz uma inovação aberta, chamei muitas startups, achei várias que vão dar muito certo para minha empresa. Na hora que você pega essa solução e tenta botar para dentro, a empresa inteira chuta, fala não, o jurídico fala não, o finanças fala não, eu faço de outro jeito, dá certo. Aí a empresa inteira vai rechaçando. E aí o programa de inovação aberta da empresa grandona lá com esse dona tal, vira um grande coworking de várias startups e ele dá um belo de um nome lá para fazer um bela de uma publicidade falando que está apoiando iniciativas, que está inovando e XPTO, entendeu? Ou faz pior, né? Que é, não vamos olhar para dentro, não vamos olhar para fora, vamos olhar para dentro. A gente pega tudo que a gente fez, só dá um tapa de brand e pronto, toca, entendeu? É muito louco isso, assim, como que a educação empreendedora nesse sentido, ela tem dois caminhos, né? Tem o caminho para as startups que realmente estão participando desse processo de inovação aberta, mas especialmente para dentro dessa empresa grande que está com esse programa de inovação aberta. Eh, eu vou dar um exemplo de algo que é bem comum.
no ecossistema digital que você faz parte, não se fala de área de inovação. Não existe área de inovação. A empresa inteira está imbuída desse espírito, sabe? Agora, na consolidada, você tem o head de inovação. Aí parece que assim, ele que vai inovar a parada toda. Isola num departamento, você tá entendendo? Eu vejo que tem muita oportunidade para justamente para esse tipo de conteúdo, justamente não para a ponta da startup, mas para a ponta de dentro aqui. Tipo, é muita gente que precisa aprender não a desenvolver uma tecnologia, mas talvez a usar a tecnologia, que é diferente, né? Perfeito. Hoje está todo mundo falando de crise de capacitação, de mão de obra em tecnologia, só que na prática está evoluindo de maneira tão rápida que, por exemplo, você vai fazer um curso hoje de programação em Java em 2 anos. Cara, quando terminar o curso, depois de 2 anos é outro, cara. Agora é Python, velho. Mudou. Aí tem um outro cenário que é o cenário que, pô, a empresa tá lá falando assim, vou contratar mais desenvolvedores. Só que aí vem uma solução no mercado que é uma plataforma de criar plataforma. Então, por exemplo, um aplicativo de criar aplicativo. Aí vem um movimento de codeless, de no code, de blá blá blá, bibibi, que na prática hoje você tem, hoje, e vai ter mais, né? Solução para criar soluções. Ah, você não sabe desenvolver? Não tem importância. Temos soluções de monte aqui. White label, de SaaS, de não sei o quê, para você criar qualquer coisa na prática, sabe? Eu vejo que assim, as coisas estão assim, e é muito louco, porque eu escrevi recentemente um artigo para a CNN falando de escassez em tecnologia. Eu já nem concordo muito com o que eu escrevi. E tem assim, tipo, tem um mês que eu escrevi isso aí, eu parei para pensar, refletir, falei com um monte de gente, falei, cara, não é, assim, eu falei o que tá no hype, mas a realidade é outra. Como é que você vê na tua plataforma essa ponta das startups na inovação aberta? Isso é muito importante. Eu acho que a visão para a startup na inovação aberta tem que ser oportunidade de se conectar com um novo cliente. E nesse filtro é super importante entender quais empresas de fato estão criando um programa com essa finalidade de contratar startup e não fazer a startup perder tempo, né? E se você entrar e ver que o negócio tá ali difícil, é melhor você gastar sua energia com um cliente que de fato vai trazer faturamento. Então, a inovação aberta para mim, ele tem esse viés de tipo, se não for para agregar faturamento, as mentorias eu posso ter em diversos canais, que não necessariamente vai ser com uma empresa ou no cowork de uma grande empresa. Isso tem muitas oportunidades no mercado, de maneira que não vai consumir o teu tempo da tua equipe fazendo POC, que não vai fluir ali por conta da cultura da empresa, né? E como oportunidade para o meu negócio especificamente, eu acredito muito no que você falou. Não adianta ter uma área de inovação dentro da empresa. Inovação é uma cultura. Então, se você não tem as pessoas que estão vivenciando ali rotinas maçantes, querendo mudar essa realidade, não vai ser uma pessoa que vai levar e dizer, use isso aqui, vai melhorar a tua rotina. Ela vai dizer, oxe, por que eu vou ter que aprender esse negócio se eu já faço de um jeito que funciona, né? Então, essa lógica da inovação, da área de inovação, eu acredito como uma área muito mais consultiva. Então, vamos analisar os problemas, os gargalos que tem na operação, seja no RH, seja na logística, seja no contexto mais industrial, né? A gente vê muitas soluções sendo desenvolvidas para a indústria, num contexto muito mais de gestão de produção, de melhoria de produção, de otimização de recursos. Então, trazer essas soluções tem que ser, de fato, uma iniciativa de quem está vivenciando ali aquela dor. Então, quem vivencia a dor, identifica a dor, leva isso para uma área de inovação, e a área de inovação vai dizer, olha, tem essas startups aqui, a gente lançou um desafio para o mercado, trouxe essas soluções,
vamos entender aqui qual se alinha melhor com as dores que a gente tem especificamente nesse contexto da empresa. Então, é uma construção em conjunto, não é de cima para baixo, implementa aí, faz uma POC com a startup, e, tipo, a pessoa não vai nem saber o que é POC, né? Então, essa prova de conceito, muitas vezes, gasta tempo da empresa, dos funcionários, da startup, e poucas vezes gera, de fato, negócio para quem está ali envolvido. Então, acho que olhar para empresas que já têm casos de sucesso em conexões com startup é muito importante antes de você decidir entrar no programa de inovação aberta. E para a gente, como plataforma, isso é super importante no aspecto de educação. Como é que a gente mostra para colaboradores que estão há 20 anos na empresa que existe todo um mercado de inovação que pode agregar a rotina dele, seja numa área, seja no desenvolvimento da empresa como um todo, né? E você começa a trazer esses conhecimentos de uma maneira que gere ação. Peraí, deixa eu entender, será que existe alguma startup que pode me ajudar nisso? Mas só que até a pessoa ter esse insight de procurar uma startup e se juntar com a área de inovação aberta para tentar buscar alguma solução de mercado, esse nível de consciência já tem que estar assim, de maneira educacional desenvolvido. Então, como plataforma de desenvolvimento, de conhecimento, a gente olha muito essas oportunidades como... Por isso que a gente se posiciona muito para inovação. Qualquer disciplina pode rodar na plataforma Inovinal? Pode. Pode trazer qualquer conteúdo de jornadas, sei lá, de marketing digital? Pode, mas... A gente quer gerar valor para um mercado que gera valor, tipo, desenvolvimento de negócio, de inovação. A gente enxerga isso no longo prazo como um mecanismo de desenvolvimento de impacto econômico e social. Então, isso vem desde a fundação da empresa, né? Tanto que as primeiras vezes que eu tive que pensar, qual a missão da Inovinal? Era muito assim, disseminar conhecimento, principalmente sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo para gerar impacto econômico e social. Então, assim a gente desenvolve a sociedade, muito mais do que uma plataforma de curso para vender curso ou para trazer conteúdo que, às vezes, está muito restrito ali para um público, né? E ainda tem outro ponto importante. Quando a gente olha para esse contexto das empresas se relacionando com startups, eu acho que nos últimos 3 anos, principalmente em função da pandemia, a gente viu um movimento muito rico em M&As. Então, às vezes, as grandes empresas começam a testar soluções de startups e adquirem as startups. Então, muitos investidores que às vezes pensavam, vou investir nessa empresa porque ela vai lá para o IPO, né? No final das contas, ela gera um exit para todo mundo, para os fundadores, para os investidores, de uma forma muito mais rápida, entregando aquela solução, de fato, para quem vai incorporar, seja como um novo produto, seja como uma aquisição estratégica. Então, esse movimento de M&A, que não é diretamente associado à inovação aberta, mas às vezes porque começa esse relacionamento pela inovação aberta, também é algo que as empresas estão aprendendo a fazer e algumas já estão fazendo muito bem. E acaba que os próprios fundadores da startup adquirida acabam se incorporando, em muitos casos, à empresa que comprou, né? Exato. E aí, assim, é um duplo ganho, né? Você pode, num curto espaço de tempo, você desenvolver uma solução muito boa, você é remunerado nesse M&A, nessa aquisição, e ainda gera um trabalho para você. Agora você tem um espírito mais inquieto e, enfim, aí você não quero virar empregado, vou para a próxima. Tá cheio de oportunidade, né? Eu lembro que uns 4 anos atrás, que não é muito tempo assim, cara, era uma onda de hackathon violenta. E aí eu descobri um grupo de moleques aqui em São Paulo que os caras viraram profissional de hackathon. Eles participavam de todos para ganhar iPad, ganhar computador, e ganhar fone de ouvido, e ganhar alimentação e não sei o quê. E a mãe via o cara chegar com um presente a cada final de semana, como, da onde você tirou isso? Você tá roubando? Que história é essa? Tinha os moleque que era, profício em hackathon, né?
E é muito louco, assim, o como que existem ondas, né? Ondas e muito, cada vez mais rápidas. Aí você vê o hype diminuindo e tal. Hackathon, um exemplo desse, ainda existe um monte de hackathon, mas eu acho que teve um pico ali. Teve a questão, a inovação aberta, acho que acho que a gente está ainda num pico disso. Eu não sei exatamente para onde que vai, se vai continuar ou não, até porque a inovação aberta, quem criou esse tipo de questão foi o próprio ecossistema digital. Eu lembro que anos atrás, o Facebook começou a fazer isso, que agora é Meta, mas ele começou a fazer isso. Tem uma discussão enorme, absurda no mundo, em vários países, sobre o quanto que isso pode ser anticompetitivo, porque na prática é assim, ó, deixa eu ver se tem alguma empresa que pode ser meu concorrente, que na verdade eu compro ele antes dele crescer, né? E toda essa discussão competitiva, ela era sempre vista entre dois grandes, e não entre um grande e um pequenininho, nada. Falei assim, vai competir como? Ele tá começando, gente, calma, não é isso, tal. É muito louco como a inovação aberta também pode prejudicar o processo de inovação como um todo, né? Eh, então, assim, é muita oportunidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas uma coisa é fato, né? É assim, se a pessoa não ficar aberta a esse tipo de novo conhecimento constante, ela vai ficar fora do jogo, né? E aí isso é muito triste, e vai ser muito traumático. Você vai pegar assim, ó, umas 3 semanas atrás, todo mundo ganhou um baita de um cinto do Batman com várias funcionalidades, mas muita gente não sabe usar esse cinto. 3 semanas atrás a gente descobriu o Chat GPT. E aí depois eu falei assim: "Mano, que negócio muito doido, né?" Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu descobri um tal de Midjourney que faz, velho, qualquer imagem muito louca com inteligência artificial. Você bota lá os parâmetros que você quer, ele cria uma imagem, tipo, que há um pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás, você pagava uns 600 conto pra um design. Então, assim, é usar essas funcionalidades novas que é imprescindível, né? Ó, por meio do OpenAI, que fez o Chat GPT, a Hotmart, estive na sede da Hotmart há pouco tempo, fiquei um tempão conversando com o povo lá. Cara, você digita lá, hotmart.ai. Aí, cara, você digita lá, sei lá, curso de costura. Ele te dá todo o conteúdo de um curso de costura. Ó, aula um isso, aula 2 aquilo, aula 3 tipo, é só gravar. Você tá entendendo? Ele já fez toda a questão para você, Ele já tudinho. cria a ementa, né, todo o plano pedagógico ali. Todo o plano tá ali, sacou? Você tem, Sim. assim, agora, a galera de CX que, me conecto muito. Porra, a primeira geração de chatbot era umas porcaria. Tipo, era basicamente a Judite lá do Porta dos Fundos, só que num chat. Aperta um, aperta dois, vai pra cima, vai pra baixo, não vai pra lugar nenhum aquela parada. E os caras conectando agora o chat GPT, o OpenAI no chat, cara, meu, é incrível, parece que tá falando com uma pessoa. Na verdade, você tem um consultor de vendas, assim, muito hypado. Você pode usar o chatbot para resolver problema, mas para venda, olha, eu quero um carro preto da marca tal. Cara, o cara vai te dar toda uma pesquisa já de mercado. Ó, esse carro no ano tal, preço é tal, você negocia para cá, vai para lá, o seu perfil é esse. Cara, tipo, quantas pessoas podem não ou perder os seus empregos e não conseguirem se reciclar para entrar numa jornada dessa? Então, esse mercado de edtechs só tende a crescer, né? É um negócio assim, sem volta. A grande questão é como a gente achar realmente conteúdo de qualidade, de autoridade, sabe,
com um mapa muito bem definido para você conseguir dar o passo a passo, né? Porque é bem fácil você entrar no mundo paralelo que você está acreditando que existe e não existe, que é esse aí que, tem uma ótima ideia, eu vou ganhar milhões, velho, eu vou vender para um cara, né? É um desafio enorme, né? Exatamente. E a gente está num momento que as pessoas não têm mais tempo a perder. Então, se o conteúdo minimamente não atrai ali nos primeiros 10 segundos, você perdeu a pessoa para o Instagram. Você perdeu para qualquer outra distração que ela pode ter, porque ficou chato o negócio, sabe? É, Então, existem muitos desafios agora nesse contexto educacional, principalmente para essas novas gerações que estão entrando no mercado, né? Então, o pessoal quer se preparar para a carreira em 2 meses, não quer passar 2 anos fazendo um curso que já vai estar defasado, como você falou, né, quando terminar. E essa lógica tem ido muito para o aprendizado como experiência, por isso que a gente acredita tanto nesse modelo de mentoria. Porque eu tô aqui com você, eu tô aprendendo com você. eu também. É a Então, quando troca. quando você falou do seu Hum. artigo que você conversou com um monte de gente, você já mudou completamente a sua visão. Imagino que o tempo que você dedicou para isso não foi 3 horas de estudo, foram conversas de 10 minutos com um, com outro, É. e você já mudou ali a tua visão sobre um assunto que foi super complexo, teve que colocar toda uma bagagem da tua vida para desenvolver, né. Então, esse aprendizado como experiência, como troca, como, eh, desenvolvimento realmente de empatia, né, muitas vezes a gente aprende muito mais pelos sentimentos que a gente cria enquanto a gente está conversando com uma pessoa que para o caso do empreendedor, né, o mentor muitas vezes chega assim: "Ó, já fiz isso, isso e isso me fez gastar não sei quanto, foi uma puta dor de cabeça lá na primeira startup". E aí a pessoa já olha assim, eu digo: "Pô, não vou fazer isso porque vai dar errado". Então, é melhor eu aprender aqui essa lição com a pessoa que já fez, e dessas lições você ir construindo um negócio mais alinhado ali com o que vai funcionar para o mercado. Então, assim, especialmente educar empreendedor é muito desafiador, é um público extremamente exigente que as sinapses estão assim, ó, ele tem muito repertório, então, se não for uma pessoa que também tenha muito repertório para agregar, o cara vai dizer: "Ah, isso aí eu já não É. faz sentido eu gastar 1 hora do meu tempo de conversa com uma pessoa que eu já percebo que não vai me agregar", sabe. Então esse aprendizado como experiência é algo que faz sentido até quando a gente olha para a dinâmica das empresas cascatearem conhecimento, porque tem uma base ali de, C-levels, de diretores, de gerentes que estão há muitos anos na empresa, às vezes tem vontade de ensinar, mas não tem ali um meio para ele destinar ali 2, 3 horas por semana para essa finalidade. Mas se tiver, Uhum. você acha que ele ia disponibilizar 2 horas por semana para treinar uma pessoa da ponta, para conversar com uma outra área? Então a gente quer promover esse tipo de experiência de troca também no ambiente das empresas. E esse cascateamento de conhecimento ser gerenciado por um RH, ser gerenciado por lideranças da empresa, porque essa troca gera valor. Muito É. mais do que passar 3, 4, 5 horas lendo um artigo gigante ou até mesmo, vendo aqueles vídeos da empresa de método, de estrutura, que às vezes você cansa na primeira página, né. Então a gente acredita muito que os próximos estágios da educação, ela tem muito mais a ver com essa conexão, que a gente gera enquanto tá conversando com alguém, ou enquanto tá numa mentoria coletiva com várias pessoas, trocando experiência. Então isso foi o que fez muito mais diferença na minha carreira, do que as centenas, milhares de horas que eu passei sentada na frente de um professor numa sala de aula. É, cara, porque assim, as universidades, faculdades, elas vão cumprir o papel assim, de construir justamente o alicerce, né? A base, é o tronco, aonde você vai colocar depois as outras ferramentas que estão sendo usadas naquele momento, né? Às vezes naquele momento não é uma martelo, é uma chave de fenda, vai, né? Mas no final das contas você vai ter que ter a base, né? Então,
tudo que vem do ferramental para construir em cima disso, né, assim, a- as novas tecnologias EdTechs vão suprir, né? E aí a faculdade vai ter que ser cada vez melhor na base ali, de construir os alicerces para o pensamento, né? Vanessa, cara, eu quero te agradecer demais pelo papo aqui. Aprendi demais contigo. Deixa um recado aí, como é que o pessoal consegue te procurar, o Inovinal, quer contratar, quer se desenvolver, quer ter uma startup, só que não sabe por onde. Como é que faz? Perfeito. A gente é super ativo no Instagram, então inove.now, o site também, inovinal.com. Eu também sou super acessível nas redes sociais, Vanessa Pessoa, Pessoa com 2 Os, então já tem aí alguns canais. E uma das mensagens, assim, que mais fez a diferença na minha carreira enquanto empreendedora, foi ter entendido que eu não precisava fazer tudo sozinha. Então, eu comecei sozinha em Novinal. E isso foi desgastante pra caramba, mas naquele momento era necessário ser dessa forma, porque era algo que estava muito alinhado com o meu propósito, com a minha visão de mercado, com como eu queria ganhar dinheiro com o meu tempo, né? Eu até brinco que eu passei 15 anos no mercado aprendendo muito mais o que eu não gostava de fazer do que, de fato, o que eu gostava e no que eu queria dedicar minha energia. Então, quando eu entendi esse propósito de trabalhar com educação, conseguir levar isso para outras fronteiras, né? Sair pelo Brasil também viajando bastante e pregando a palavra, como a gente fala, desse movimento de inovação, startup, comunidade, ecossistema. Então, hoje, olhar para trás, esse movimento que eu fiz pessoal foi muito necessário, mas para que a empresa crescesse, eu precisei ter uma CEO que foi tocando a operação dos projetos. Eu precisei de CTO para criar tecnologia e produto e plataforma. Também se tornou sócio da empresa. E o quarto sócio da Inovinal é interessante porque ele foi o primeiro funcionário. E foi um alinhamento de visão que, durante 6 meses, a gente trabalhando junto com os outros sócios, a gente entendeu de, cara, esse cara tem que ser sócio da empresa. E hoje a gente tem um contexto muito complementar de experiência, de visão, de tocar essa operação, fazer funcionar tudo isso com o propósito que a gente tem de levar esse contexto de educação para o mercado de uma maneira mais assertiva, mais acelerada também, com experiências mais ricas de troca de conhecimento. E não só de uma maneira convencional, né? E sim de uma maneira que seja escalável, que seja capaz de impactar de fato uma grande quantidade de pessoas, sem que a gente tenha um esforço gigante. Como às vezes a gente olha estruturas educacionais tradicionais. Uma universidade tem 1.500 funcionários, 3.000 funcionários. Na Inovinal, a gente impactou o desenvolvimento de mais de 3.000 pessoas ano passado, nessa parte de educação empreendedora, com um time de 6 pessoas na área de projetos, mais uma rede que nos apoiou nessa parte de mentoria, né? Então, foi a forma como a gente encontrou de ser um contexto educacional baseado em experiência, mas sem ter um contexto de investimentos gigantes ali em estrutura, principalmente dessa mão de obra mais consultiva e tudo mais. Então, todo mundo hoje que está nesse mercado de inovação tem esse contexto de compartilhar conhecimento, de gostar de conversar com as pessoas, de trocar ideia, porque a gente aprende muito assim. Enquanto a gente fala das nossas experiências, a gente aprende com a experiência dos outros e com a visão e com o negócio e com o mercado. Então, é nisso que a gente acredita, é nisso que eu acredito também enquanto empreendedora, e é por isso que a gente trabalha todo dia para que esse desenvolvimento seja ainda mais rico para mais pessoas, né? É isso aí. Então, procure a Inovinal. Com certeza você vai ter conteúdo de qualidade ali para começar a sua jornada empreendedora, para você desenvolver se você estiver no meio do caminho. Enfim, busquem eles, que eles são fera demais. E o meu muito obrigado para você que acompanhou até aqui. E não deixe de se inscrever, dar like, deixar o comentário para a gente sempre melhorar
aqui o podcast Digitalize. Até o próximo episódio. Valeu!